Olá, mais uma gravação do programa Rio Delas. Nós estamos aqui com várias mulheres profissionais de mercado, trazendo suas experiências, seus olhares sobre o mundo corporativo. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que está sendo está existindo muito nos dias de hoje, que é o burnout, mas não é uma doença nova, na verdade é uma doença antiga, mas em função do cenário que a gente tem enfrentado atualmente, ela tem aparecido mais constante. Como eu estava comentando, não é uma doença que escolhe sexo, idade, nem, vamos dizer assim, cenários. Porque há relatos de pessoas que estão enfrentando isso num lar cheio de criança, pessoas que estão enfrentando isso num lar cheio de idosos, pessoas que estão enfrentando isso até sozinhas. O burnout ele não tem a ver nem necessariamente com concentração de pessoas ou de atividades, né? Então, esse assunto vai ser abordado hoje, cada uma vai trazer sua experiência, e eu gostaria de convidar a Simone, que foi até quem sugeriu esse tema de hoje, para contar a história dela. Simone, por favor. Olá, boa noite, mulheres, boa noite você que está nos acompanhando aí. Fico muito honrada com o convite e esse tema é um tema recorrente e hoje eu consigo até falar, eu passei por burnout, eu trabalhei durante aproximadamente 8 anos no acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica. Eu trabalhei na ponta e quando eu falo na ponta é fazendo a escuta qualitativa dessas mulheres em situação de violência dentro de um fórum criminal em São Paulo, onde eu, na época, atuava. E é muito difícil porque, em primeiro lugar, você está trabalhando com violência, né? Aquela violência que a mulher passa, ela compartilha com você. E então você acaba vivenciando, quando ela vai compartilhar com você o que ela passou, você vivencia junto com ela. Você vive as mesmas emoções que ela. E durante muito tempo, eu fiz o acompanhamento em mais de 90 mil processos. E eu me lembro, Cláudia, uma coisa muito bacana, né? Na época, eu comecei a ter um estresse emocional muito grande, eu comecei a ficar muito cansada e eu não sabia o que era burnout. Mas um dia, uma psicóloga que fazia parte da nossa equipe técnica me chamou para um almoço e começamos a conversar e do nada ela começou a falar sobre burnout e trazendo o quadro sintomático do burnout. E ali eu me identifiquei, eu vi que eu estava passando por tudo aquilo. E hoje eu até consigo falar isso, e eu me lembro que na época nem consegui também falar com a família, mas e uma coisa que começou a me incomodar é o fato de não querer mais estar ali, de não querer mais fazer aquilo. E no fundo eu amava, e como amo ainda, atuar na causa da defesa dos direitos da mulher. Mas naquela ocasião isso me incomodava a ponto de sair da sala, ficar muito tempo fora da sala, pensando em absolutamente nada. E um dia foi que para mim foi decisório, uma mulher sentou à minha frente e começou a relatar o caso dela, de alta complexidade. Não deu nem um minuto, eu virei para ela e fiz algo que eu não deveria ter feito, e fiz. Eu disse, exemplo, Dona Maria, dá para a senhora falar muito mais rápido? E ela, com o coração rasgado, relatando o que estava acontecendo, eu novamente falei, Dona Maria, dá para a senhora ser mais rápida? E ali eu vi que a coisa tinha chegado num momento que eu entendi que eu precisava rever tudo aquilo.
E aí eu fui buscar uma profissional, inclusive até a amiga me ajudou, e aí eu fui buscar profissional da área de saúde, profissional da área do apoio de saúde mental também, para entender o que estava acontecendo, né? Então, fiquei muito feliz quando a Claudinha me convidou e hoje eu me sinto preparada para poder compartilhar. Até você que está assistindo, que está passando por essa situação, especialmente mulheres que estão acumulando a função de gerenciar a casa, o trabalho, os filhos, o companheiro ou a companheira que está com você e até negligenciar você mesma. Isso é perigoso, porque quando a gente não percebe e você não tem quem está ao seu redor que possa te ajudar, isso pode ser muito perigoso e às vezes pode não ter volta. Eu, graças a Deus, tive na época pessoas que conseguiram me ajudar e até isso me impulsionou também a fazer uma transição de carreira. Então, eu trago essa minha história e por que que eu falo? Eu falo porque eu gostaria que mulheres também se reconhecessem nesse quadro e se sentissem fortalecidas também para buscar ajuda e compartilhar. Obrigada, Simone. Pois é bem interessante, né? A gente está tratando de uma doença psíquica e ela está muito recorrente agora em função do nosso cenário, né? Mas, de um modo geral, cada dia mais a gente vê a chegada de várias doenças que estão se tornando mais recorrentes, doenças psíquicas, né, independente do vírus e tudo, e que afetam o dia a dia das pessoas. Tem gente que é compulsão, tem gente que tem burnout, tem gente que tem depressão, né? E eu acho que, em função do cenário de hoje, acaba afetando o dia a dia das pessoas. E aí eu pergunto para vocês, como a empresa de vocês lida ou lidaria com um funcionário que chegaria para você e diria: eu estou com burnout? Alguém tem algum comentário para fazer? Gente, todo mundo calado? Eu Bom, vou falar então. não, eu vou até dividir isso com vocês também, porque ontem, até a Simone que teve o diagnóstico para poder até me ajudar a saber se é isso, né? Porque às vezes a gente tem momentos ruins e aí melhora, né? Momentos bons e aí piora. Então, não sei se isso a gente considera como o burnout ou se são momentos que, se acumularem muito, vão piorar. Eu estou perguntando isso porque eu tive uma série de pequenas coisas reunidas de sexta até agora. Até a gente estava falando, né, de perguntar como é que o funcionário, mas aí, e quando é o chefe que tem, né? O que o chefe faz? Porque quando é o funcionário, você diz assim: olha, faz uma coisa, fica em casa, vai se tratar, vamos melhorar a situação, porque eu tenho caso de paciente, de colaborador que de vez em quando tem crise de depressão. Eu falei: desliga tudo, vai descansar, vai melhorar. Mas e quando é o chefe, né, que tem? Como é que você organiza a vida da empresa se você precisa de um tempo para você? Então, assim, aconteceram uma sequência de coisas desgastantes, né? Eu até estava conversando com vocês porque esse negócio de você fazer live é legal, é ótimo, mas ele é tenso, ele deixa você tensa, e aí você emenda com a reunião, emenda com a arrumação da casa, e aí emenda com outra coisa. Aí um amigo fala um negócio, você descarrega em cima do pobre do amigo, depois você se arrepende e fala: para que eu fui falar isso? Né? Eu demorei 3 dias para pedir desculpa para uma amiga, que eu falei: desculpa, eu já estava num dia tão pesado, e aí mal saiu um documento, ela virou: Cristina, eu estou com uma dúvida. Eu falei: pô, você conseguiu ler um documento de 60 páginas em 5 minutos? Pô, o negócio acabou de sair, eu não tenho a menor ideia. Aí depois eu falei: ai, gente, o que eu fiz? Aí liguei para, eu consegui falar com ela ontem isso. Eu falei: me perdoa, porque eu acho que o que acontece é que quando você é muito proativa também, isso atrapalha. Porque você quer fazer, as pessoas te pedem, cada vez te pedem mais, cada vez te pedem mais, cada vez te pedem mais, você não consegue dizer não, e aí tem uma hora que você diz não para tudo. Ontem, sabe o que eu fiz?
Fiquei vendo o filme do Harry Potter na televisão para ver se eu melhorava. Melhorei. Liguei lá o Harry Potter e a Câmara Secreta e vi pela milionésima vez o filme e fiquei sentada e falei, não me perguntem nada, não sei nada. Ah, Cris, pode ser isso? Não sei. Não quero responder. Se vira aí, faz você, o que vocês fizerem tá bom. Bem interessante, Cris. Você fez uma pergunta um questionamento bem interessante, né? E quando, vamos dizer assim, uma doença dessa pega o chefe, o CEO da empresa, né? Quando a gente está falando de uma empresa pequena, né? Eu particularmente acredito que é difícil hoje em dia as empresas conseguirem manter um compromisso de comunicação bem feito. É difícil comunicação na empresa. Mas se a empresa tem uma estrutura de comunicação bem implantada, entre aspas, a falta de um chefe por alguns dias não vai impactar muito na empresa. E isso é uma coisa que, às vezes, é difícil, principalmente para a empresa que é pequena, o desapego, né? Então, eu, como CEO, eu quero ter o controle de tudo, quero ter contato com tudo, e, no fundo, eu acabo enxergando que eu estou causando mal para a empresa inteira. Porque a hora que eu concentro tudo, eu não posso passar mal, eu não posso viajar, eu não posso tirar férias, eu não posso nada. E uma empresa não é feita de uma pessoa. Então, eu acho que às vezes as pessoas esquecem isso, né? E essa resposta, eu acho que, na verdade, seria uma provocação que eu faria para todo mundo, né? Vamos nos questionar quanto que a gente busca ser imprescindível, né? Dentro da empresa, com esse tipo de posicionamento. Aí eu vou pedir para a Marcela dar uma palavrinha e depois a Patrícia. Então, gente, eu acho que somos todos humanos, né? Eu não sei se tem receita para isso, mas assim, você foi perfeita, Cris. E se você for o dono e o dono está com um problema, como é que você ajuda o próximo se você tá com dificuldade? Eu não tenho resposta, mas eu acho que uma coisa que ajuda a todos nós, seres humanos, eu acho que é uma boa atividade física, sabe? Estou falando disso por mim. Porque eu sou ativa e tento fazer exatamente o que você faz. Eu faço o meu, a gente trabalha com serviços, eu tento ser super, hiper proativa para filho, para marido, para os clientes, para a empresa, para dentro, para fora. Tem uma hora que você dá nó, cara. Não, assim, não tem como não ficar estafado, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que ajuda, assim, a todos nós, é uma boa atividade física. Acorda, vai dar uma corrida, vai caminhar, vai andar de bicicleta. Eu hoje tinha um dia lotado. A primeira coisa que eu fiz quando abri o olho, foi servir o café da manhã das crianças, foi andar de bicicleta. 8 quilômetros. Cara, aí volta, toma um banho rapidinho. Tô pronta pro dia. Mas isso é como se equivalesse ao teu Harry Potter de ontem, sabe? Eu acho que você botar pra fora essa adrenalina que a gente fica sobrecarregado o dia todo, ajuda, cara. Contribui. Pode não ser a melhor solução, mas vai facilitar. Eu acho que vai ajudar. Como pessoa, eu acho que só ajuda a botar pra fora. Renova as energias. Patrícia. Então, eu concordo com a Marcela e eu acho, assim, eu já tenho lido assim, bastante sobre isso, conheço vários executivos que passaram por esse processo e o relato é sempre que é um processo muito solitário, né? Você vive muito, você está muito sozinho, né, nesse processo todo e, de repente, aquilo que te motivava, que enfim, você querer mais e mais e mais e mais e mais, de repente se torna um vazio e você tende a fugir. Foi até o que a Simone falou, né? Você, na verdade, você sai daquilo, você não quer mais aquilo. Então, talvez um caminho seja justamente você buscar outras coisas também que possam equilibrar um pouco a vida, né? Quer dizer, buscar ou até uma terapia mesmo, ou outros interesses que você possa equilibrar junto com o seu dia a dia. Quando você, trazendo para o nosso lado aí do empreendedor, quando você é empresário, né, que você é aquela pessoa que reúne tudo, é muito difícil, acho que talvez até mais, porque você às vezes não tem nem para onde ir, né? Então, de repente, criar, sabe, uma caixinha de ferramentas de alguns processos que você possa assim, acessar e buscar um pouco de conforto,
talvez seja um caminho aí para tentar amenizar a situação. Mas não é um processo bem difícil, né? Eu só queria falar uma coisinha bem rápida, é que para mim está sendo bom hoje, porque eu não estou legal. Oh, Cris! Cris, a gente está aqui contigo, cara. Você não está sozinha, não, viu? Isso. Você não está sozinha. Estamos todos juntos. Isso não é da boca para fora. Isso é da boca para dentro. Isso é do coração, viu? Não fica triste, não. Bota para fora. A gente está aqui para te ajudar. Eu estava cansada hoje. Não larga a mão de ninguém, Cris. Eu estava cansada hoje para participar seguido, mas eu sabia que eu precisava, sabe? Então, assim, desculpa hoje aqui, mas eu acho que eu me sinto bem fazendo isso um pouquinho, tá? Não, esse programa é justamente para isso. E outra coisa que eu ia dizer, hoje você está muito bonita. Você pode estar se sentindo mal, mas você está muito bonita. Me chamou a atenção. Você está parecendo uma menininha. Tati. E um outro problema é você não poder, né, dentro das empresas, parecer mal também. Isso também deve deixar as pessoas piores, porque você está mal, mas você tem que estar bem. Então, é uma sensação dentro, né? E tem outra para fora. E eu não sei. Acho que burnout eu não cheguei a ter, mas uma coisa que eu acho que interfere hoje é você tem que estar onipresente, porque a tecnologia, as pessoas exigem que você responda rápido, que aquilo seja na hora. Então, assim, antigamente tinha só um e-mail, então você naquele horário que estava dentro da empresa, você via e-mail, respondia e-mail e tal. Hoje no teu WhatsApp tá. A tua empresa está misturada com seu filho, com o grupo da família, com o banco que te liga, com a empresa que manda mensagem para você comprar. E até embola o seu dia a dia, porque a produtividade com isso, você olha um monte de coisa que não era para olhar naquele horário que você está olhando, e aí atrapalha o seu dia, e você, né? E eu acho que isso contribui para você se sentir não produtiva ou incapaz de realizar isso. Que você se propôs de manhã, eu vou fazer isso, isso e isso. Chega no final do dia, você não fez nada daquilo, fez 50 mil outras coisas. E eu acho que isso vai desgastando, né, as pessoas, levando a esse estresse, essas coisas no trabalho. Gente, que falta me faz um joguinho de futebol. A gente vai usar as mãozinhas então ali? Série de jogo de futebol para você, Cris. Oi, Roberto. Não, eu acho também que além de tudo isso, de todo esse, né, burnout que a gente fica estafada, também tem essa coisa do isolamento que você fica meio de mãos atadas para o trabalho que é muito na rua. A gente tem as pessoas também que ficaram neuróticas, assim, né? Neuróticas não, mas assim, muito preocupadas com sair. Eu não saio para nada, eu fico em casa, né? O meu trabalho que é na rua é lidando com as pessoas, recebendo as pessoas. Isso também me deixou nervosa, porque eu tinha que falar com as pessoas, mas todo mundo tinha que estar no isolamento, trabalho presencial, né? E a gente fica... isso, assim, deixar a gente de mãos atadas começou a me dar um nervoso, de falar, caraca, o que eu posso fazer? E eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar em casa. Isso, assim, eu acho que contribuiu muito, até por esse diagnóstico, né, que tá se falando muito hoje, mas isso eu acho que contribui bastante. Você tem que ficar em casa, tem que resolver tudo e mistura tudo com todos, que a Tati falou, né? Então me deixou bem nervosa isso. E ainda tô, né? Porque o trabalho, a gente tem que voltar aos poucos e tem que voltar essa interação social, que é necessária, né? A gente não vai ficar a vida inteira em lives, né? Sim. Eu vou pedir desculpa que eu não acompanhei quem levantou a mão primeiro, mas eu vou chamar a Jusmara, que da outra vez ela não falou nada, então vamos dar hoje o debut dela aqui no programa. Então, eu acho que tudo também passa por um autoconhecimento da gente, né? A gente sabe o que deixa a gente mais cansado, o que deixa a gente mais alegre, o que deixa a gente mais disposta, né? Então, a gente tem que parar um pouco e começar a fazer essa autoanálise, olhar um pouco para dentro, né?
Eu acho assim que da primeira vez a gente ainda não se conhece bem. Eu passei por um processo assim muito crítico ainda no final da minha faculdade, não estava nem trabalhando ainda, como é que eu era nova, né? Então, quando era nova, não fazia essa autoanálise, a vida passava naquela correria, né? Mas tudo era muito difícil, a faculdade era muito tensa, era provas assim absurdas, tinha prova que durava 6 horas, você imagina uma coisa dessa? Você tinha que parar para comer durante uma prova, né? E, ao mesmo tempo, era uma situação, naquela época, a atividade econômica estava em crise, então o dinheiro faltava, então você tinha que dar conta daquilo. E a gente não vai pegando uma coisa atrás da outra e não nota como aquilo ali está te cansando. Então, hoje eu já sei, entendeu? Que determinadas coisas me deixam mais cansadas e eu vou analisando se eu devo ou não fazer aquilo. Agora, realmente, quando você é chefe, você tem uma carga maior, uma responsabilidade maior que você acha que não pode deixar de cumprir. Mas, assim, você também não é obrigada a fazer tudo, porque o chefe não é Deus, né? O chefe tem que aprender, às vezes, a delegar algumas coisas para outras pessoas. É claro que ninguém vai conseguir fazer como você, mas algumas pessoas podem ir aprendendo com você como você gosta, e aí aquela pessoa pode passar a ser uma espécie de um pedacinho de um braço direito seu. Cada pessoa vai ter uma habilidade boa para determinada coisa. Então, você pode ir aproveitando cada uma e conseguir juntar algumas pessoas para te trabalhar, né, na época que você não estiver presente. Isso é muito importante, porque isso dá uma folga. Eu, por exemplo, detesto no meu trabalho, assim, não ter ninguém que não saiba fazer um pouco do que eu faço, porque eu não posso tirar férias, o pessoal ficar dependendo de mim e eu não vou descansar. Agora, tem gente que já é o contrário, tem gente que prefere manipular a informação, ficar ali, aquilo ali só eu sei, então ninguém vai pegar o meu emprego, as pessoas querem ser insubstituíveis, mas isso gera um estresse pessoal, entendeu? Eu, ao contrário. Acho que depende da pessoa, né? Eu acho que eu prefiro ter um autoconhecimento de mim mesmo e me preservar, porque eu já passei por uma situação dessa e é muito complicado. Obrigada, Sil. Oi, meninas. Queria fazer um depoimento pessoal. Eu acho que eu, na contramão aí do burnout, de um processo de depressão, eu sou uma pessoa completamente ligada na tomada, né? Vocês que já me conhecem já devem ter percebido, né? Eu quero falar, eu quero contar história, não sei o quê. E tem uma galera aqui que trabalha comigo. Josmara conhece há 200 anos, praticamente desde que eu nasci, a Paty. Então, assim, a galera me conhece. E eu optei em trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, antes de terminar o colégio, eu falei, não, trabalho é minha vida, é isso que eu gosto de fazer, eu adoro fazer isso. E eu foquei nisso. Então, eu resolvi não ter filhos. Eu organizei minha vida para ser uma vida que eu não precisava me preocupar com nada da casa. Então, eu moro num prédio com serviço, então tem limpeza todo dia, tem faxina, eu não faço nada, eu não cozinho, eu trabalho. Eu sou um homem dentro da figura masculina machista que a gente conhece, mas eu sou casada e eu sou uma mulher. E aí, o que aconteceu comigo com a pandemia? Então, eu sempre fiz muita coisa, minha carga horária de trabalho sempre foi muito grande, eu sempre tive uma galera trabalhando comigo, então sempre fui líder de bastante gente. Há muito tempo isso. E aí eu tenho essa carga do envolvimento pessoal com essas pessoas, que é uma coisa que me atinge de uma forma muito pesada, que para mim é o que é mais difícil de gerir, porque tudo que eu não consigo controlar, para mim, é muito impactante, que é o caso, né, das pessoas conseguir ajudar, problemas de família, doença, etc., né, porque dentro da empresa você tem autonomia, você toma as decisões, por pior que ela seja, você tem autonomia. Com a história da pandemia, o que aconteceu? Eu passei a ter uma carga de trabalho que eu nunca tive, uma atividade completamente nova. E aí, isso teve que entrar na minha rotina, que já era lotada, não tinha espaço, não tinha tempo para me preocupar em o que vai se fazer para comer, que dia que vai se arrumar a casa, fazer compras, essas atividades que muita gente faz isso desde sempre, e está incluído no processo. E aí eu dei uma pirada. Então, meu burnout foi esse, tipo, eu não tenho horas disponíveis para cuidar dessas coisas. Como que eu vou fazer isso? E aí, o que aconteceu comigo? E talvez vocês tenham percebido, não sei, eu dei uma desacelerada, foi estranho. Então, assim, tem pessoas que eu não falo há bastante tempo. Outro dia eu tive contato com um parceiro nosso de trabalho, que ele faz os nossos vídeos, e ele falou, nossa, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, você me mandando fotinho de como cozinhar ovo no micro-ondas? Porque eu tinha mandado para ele um negócio que eu achei maneiro. E ele falou,
Silvia, o que está acontecendo? E você está falando muito devagar, o que houve? Então, para mim, foi um processo automático. Primeiro, de eu conseguir fazer uma gestão do tempo diferente, de eu me dar prazeres de, por exemplo, 3 horas da tarde estar vendo um negócio desse, que eu nunca faria isso, ou seja, eu tinha provavelmente acabado de almoçar, não sei mais estar naquele dia, e eu estou tentando achar esse equilíbrio, que é de começar a minha vida, ou seja, de conhecer uma nova pessoa, que não tinha essas tarefas e que agora tem e precisa conviver com isso. Então, para mim, no sentido da pandemia, está sendo complicado fazer esse equilíbrio de gestão do tempo, e a única forma que eu consegui foi diminuir. Então, no início, eu passei numa série de processos, não diria depressivo, né, na palavra, mas de estresse, de me sentir improdutiva, muito improdutiva, porque minha hora, né, de trabalho tinha sido reduzida, e hoje eu consegui chegar no equilíbrio. Então, hoje a lista de atividades do dia é muito menor. Eu devia ter lista de tudo, sei lá, de 15 atividades, eu tenho de 4. Ontem eu fiz uma da minha lista de 4, termino o dia, olho e falo, nossa, fiz uma só. Então, eu acho que esse novo equilíbrio que Cris está sentindo, porque é claro que é uma nova forma da gente se relacionar com as pessoas, e se a gente está mais estressado, e como é automático, você não tem o respiro de andar até a pessoa, e aí você tem 3 segundos para rever o que você ia falar, você digitalmente sai na hora e foi. E de todos nós com as nossas relações, e isso, claro, passa por um processo de, eventualmente de depressão, de euforia, mas eu acho que eu vejo um lado positivo da gente tentar chegar nesse novo equilíbrio de todos nós, principalmente mulheres que acabam tendo uma sobrecarga, principalmente mães que têm uma sobrecarga enorme, que eu não sei como é que vocês conseguem lidar com isso. Eu queria só dar o meu depoimento de um processo que parece ser ao contrário, talvez. E como é que você está se sentindo depois dessa nova vida de diminuir de 15 tarefas para 4, 3, às vezes uma? Como é que tá? Conta assim, só pra... Agora eu fiquei curiosa, desculpa interromper aqui. Eu estou menos estressada, muito menos. Antes eu precisava fazer absolutamente tudo, todas as ideias de projetos novos na empresa, todas as coisas. Agora, de vez em quando, eu falo, isso aqui não vai rolar, beleza. Eu desisto das coisas mais facilmente, porque eu percebi que eu absolutamente não tenho como fazer tudo. Então, ok, estou lidando com pequenas decepções sem o estresse de estar perdendo muito com isso. Obrigada, Simone. Natinha depois. É legal, Cris, um beijo no seu coração. E só uma questão, a palavra coragem não nos é ensinada, nos é ensinada a palavra perfeição. Nós estamos descobrindo o significado da palavra coragem na sua essencialidade de um tempo para cá, né? Eu tenho 50 anos, a geração que vem depois de mim está vivenciando isso. Mas quando você é pequena e você quer fazer alguma coisa, e eu escutava isso muito, isso não é coisa de menina, isso é coisa de menino, né? Então, nós somos orientadas a sempre introduzir no nosso vocabulário, né, a palavra ser perfeita. A palavra coragem, ela é distanciada de nós, até porque existe uma construção social para isso. Mas uma coisa que eu queria voltar, Cris, é o fato de você estar aqui compartilhando. E é legal você compartilhar. Uma coisa só que eu queria arrematar é que eu tive uma pessoa na minha equipe técnica, profissional, que reconheceu o que estava acontecendo e de uma forma muito generosa me procurou e foi muito, muito empática e falou, ó, esse é o quadro. E aí eu busquei um profissional. Acho que é importante sempre a gente frisar que o diagnóstico é clínico, entendeu? Então, busque um profissional. No meu caso, foi esse diagnóstico de burnout, mas busque um profissional para que a coisa não cresça de forma avassaladora. E, às vezes, a volta não pode ser tão fácil, né? Porque vai levar em conta toda a relação da sua vida, o seu contexto com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, né? Então, um profissional específico vai fazer isso. Agora, a gente vive um mundo onde múltiplas funções existem. Eu, no caso, não sou mãe, mas eu sou filha e eu estou vendo o estresse que os meus pais estão passando. Então, os meus pais estão preocupados e eles querem se sentir ocupados também. Então, eu me vejo hoje muito mais sendo filha e tentando ser acolhedora, tentando orientar e compreender
E aí o exercício da empatia é muito forte, né? Porque eu tenho que olhar pelos olhos dele. Então, numa empresa, como a Tati falou, né, que a gente não tem que transparecer. Eu acho que essa provocação que a gente faz hoje, para quem está nos assistindo, é que nova liderança hoje nós teremos nas empresas com relação a tudo isso que a gente está vivenciando. Qual é o papel da palavra empatia para essa liderança, seja liderança mulher, homem, ou qual for a orientação, porque isso hoje vai ser determinante, né? O maior valor hoje dentro de um time é a saúde mental, porque se isso não acontecer, a gente caminha por um futuro bem complicado. Obrigada, Simone, pelo seu depoimento. É bem interessante. Eu vou só pedir para a Renata falar e depois Patrícia falar que estava aqui na ordem. E Kátia, eu acho que pediu também, não sei, mas seria nessa ordem. Pois é, eu queria até frisar bastante, né? A gente está falando de um tema que ele está, vamos dizer assim, na moda agora, porque ele está mais presente, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que a Jusmara chegou a comentar, que ela na faculdade, então são questões que não tem idade também. Eu não sei se eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha tido burnout que tenha menos de, sei lá, 16 anos, eu não conheço. Mas, como essas doenças específicas que estão existindo no mundo, cada dia mais, elas estão mais fáceis de ser identificadas, que foi como a Simone falou, né? O grande problema, às vezes, da doença psíquica é que você não consegue fazer o tratamento porque você não consegue identificar, né, diagnosticar. E determinadas situações são mais fáceis, outras são mais difíceis. E às vezes, o prolongamento do diagnóstico causa danos pessoais, profissionais, para a família como um todo, né? Então, eu queria só fazer um resumo. Renata, por favor. Eu esqueci o que ia falar. Estou muito feliz de estar aqui ouvindo cada uma de vocês, emocionada com os relatos. A primeira vez que eu vi sobre burnout foi de uma amiga do colégio, que ela é médica, especialista em geriatria e cuidados paliativos. Ela, enfim, uma carreira brilhante como médica, e ela começou a sentir, aí eu vendo o tema de hoje e ouvindo vocês, vou ajudar, embora, inclusive pela orientação, como bem a Simone colocou, né? Aliás, todas vocês colocaram da importância da atenção aos sinais. Então, eu entrei aqui na página do Ministério da Saúde, que tem uma chamada especial para o burnout, destacando os 8 principais sintomas. E eu vou lê-los para a gente ficar com atenção nesse momento em que o trabalho invadiu a casa das pessoas, porque quem estava já em home office estava em home office, mas quem não estava está vivendo um momento que esses sintomas eu acho que estão presentes, né? Então, mas ao mesmo tempo reforço a palavra das colegas para quem está assistindo a gente, para estar atento consigo, no momento que liga para um amigo, no momento que interage com um colega de trabalho, está atento, por exemplo, se existe um cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança. Esses são os sintomas, os 8 sintomas frequentes mencionados na página do Ministério da Saúde do governo brasileiro. E aqui ainda tem a questão de alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alterações nos batimentos cardíacos. Esses são sintomas identificados, vamos lá, que a gente pode ouvir num relato
e provavelmente o médico, o psiquiatra, o psicólogo vai observar no diagnóstico, vai observar, né, identificar e dar o diagnóstico. E o que eu achei muito legal no relato de cada uma é da questão do tratamento, né? Como bem a Si colocou, bem tratado, você pode voltar ao normal de 1 a 3 meses. E aqui existem dicas muito legais de como prevenir o burnout, que é esse equilíbrio, que é essa empatia que está na palavra de cada uma que está escrito aqui, né? É a questão de as principais formas de prevenir a síndrome do burnout, segundo a página do Ministério da Saúde, é definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participar de atividades de lazer com amigos e familiares, como a Marcela fez hoje, dar seus 8 quilômetros de bicicleta, né? Como a gente brinca lá na Travessia Solidária, que é um movimento que eu faço em prol das crianças do NAPEC, a gente ficou paralisado nesse momento de pandemia, que as pessoas não estão saindo, a gente convida as pessoas a se movimentarem, né? Então, se você tem algum amigo que ainda está paralisado, eu tenho passado em diversas assessorias esportivas e me emocionado, francamente, com um relato, com um olhar emocionado de pessoas que estavam isoladas nas suas casas por meses e indo dar a sua primeira volta para treinar, porque fazer exercício não tem a ver só com corpo fitness, né? Tem a ver com a saúde mental, tem a ver com o que a gente está falando aqui de prevenir um burnout. É tão importante você, como a Marcela falou, tá na sua reunião, né? Você se alimentar, como é importante você fazer exercício físico, sim, né? Fazer atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer, restaurante, ir ao cinema, né? Como aí falou do Harry Potter, né? O cinema em casa, conversar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo, né? Então procura estabelecer e abrir esse espaço com o seu colega. Que lindo que a Cris viu na gente, pessoas de confiança, e poder extravasar esse momento delicado, né? Isso é muito importante. Todo mundo, nesse período de pandemia, sentiu dor, sentiu medo. É delicado, é muito delicado. Hoje eu acordei com uma pessoa muito querida me dizendo que o marido havia perdido o emprego, desesperada. E eu falei, cara, calma, respira, vai dar tudo certo. E quantas vezes a gente passou um momento da nossa vida e ouvir aquele vai dar tudo certo fez diferença, né? Dar uma resgatada na fé, ou simplesmente alguém te ouviu, né? Isso realmente ajuda a prevenir o burnout. E aí fala a questão de a prática de exercício físico regular, pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, ele até coloca esses esportes. Qualquer tipo de exercício é vital, gente. Assim, é como se fosse um oxigênio, sabe? Porque isso faz uma diferença na vida das pessoas. Eu tiro por mim, eu não quero atrapalhar você, mas eu já atrapalhei, desculpa. Mas é vital. É vital, cara. Com emoção, e é isso mesmo, porque você trouxe a prova viva, né? Se a gente pudesse selecionar aqui, você trouxe a prova de vida, como é que isso de fato faz diferença. Eu tô lendo um texto do Ministério e você está trazendo o que você já está colocando em prática, né? E a questão de evitar o consumo de bebida alcoólica, tabaco, outras drogas, que na verdade é uma loucura nesse período de pandemia. O consumo de bebidas alcoólicas aumentou muitíssimo no Brasil, né? As pessoas têm recorrido para essa fuga rápida, saborosa muitas vezes, mas que entorpece e dificulta o tratamento de doenças psíquicas. E ainda há muita atenção, não se automedicar. Eu queria só complementar com isso, na fala, num sentido mais objetivo e pragmático, da gente se ajudar e estar atento, de fato, aos sintomas, né, do que a gente está falando, ao burnout, para a gente mesmo, né, e ter compaixão, autocuidado, e com quem nos cerca. É isso. E agradecer sempre estar aqui com vocês nesse ambiente especial. Que você falou foi realmente bem interessante. Contar para vocês, eu tenho feito corrida, até coisa que eu não fazia. Primeiro eu andava nas ruas aqui do bairro, porque eu não queria ficar andando no entorno do hospital de campanha aqui do Maracanã, mas eu andava nas ruas paralelas, andei assim 1 hora todo dia, comecei a correr, mas eu acho que o que me incomoda, o que está me incomodando mais, e eu estou tentando, esse final de semana eu consegui dizer não, e esse dizer não
me atrapalhou psicologicamente. Eu preciso só ultrapassar isso, né? Porque na hora que o cliente pede para eu fazer um negócio no sábado, e eu digo que eu não consigo porque eu já tinha um compromisso de família, eu sempre atendo a todos os pedidos, e a gente não ser compreendido, porque você não pode trabalhar no sábado, né? Então você fica assim, pô, eu faço tudo. Na hora que eu digo não, né? Não compreende, sabe? Aí o outro marca um briefing às 8 horas da noite. Eu falei, gente, às 8 horas da noite eu não posso, né? Então, assim, eles estão perdendo um pouco a noção dos tempos, né? Do que é segunda, do que é terça, do que é sábado, do que é domingo. E você faz de tudo para atender, porque a gente está num período que você também não pode perder cliente, mas só que chega num momento que você fala assim, não dá, sabe? Não dá. E aí eu estava brincando que sempre me perguntava o que eu ganho com fim de jogo, né? Ganha mais trabalho, mais cliente, mais fã atrás de você, né? Mas eu mando lá. Ninguém manda em mim, sabe? Você tá certa. É isso mesmo, Cris. Não se sinta culpada de falar não, cara. Não faz Mas assim. você está certa. A gente não pode se violentar, trabalhar mais do que precisa, sabe? Em busca de cliente, as pessoas têm que te respeitar, um tem que respeitar o outro. Não pode ser assim, sem freio. A vida não é assim para ninguém. O cliente tem que ter noção do tempo também. A gente tem que ter noção que a gente tem que estar bem consigo mesma para poder fazer o bem para a gente e para o próximo, para o cliente, para todo mundo. É um efeito em cascata, é um atrás do outro. É efeito dominó. Na verdade, o treinamento do não é que eu acho muito importante. Sim. Eu estou praticando, eu quero só comunicar. Que eu sou fraca nisso. Eu dizer não, quem me conhece é difícil. Eu também, me ajuda. Não, vou chegar lá. Muito difícil eu falar não. Mas estou treinando. Eu acho que isso que é o mais importante. Independente, por exemplo, a Simone falou de coragem, né? Eu acho importante a gente ter coragem, mas antes da gente ter coragem, eu acho que a gente tem que saber dar os limites, dizer o não, Saudáveis. para que isso reverta em seu favor próprio. Eu só vou pedir para a Patrícia, que já estava com o dedinho levantado, depois eu acho que a Simone, que eu não sei se tirou, e a Tati. E a que eu ia falar dessa coisa do não dela. O meu é super rápido. O meu eu acho que a gente conseguir estabelecer limites saudáveis, né? Quer dizer, a gente não pode ter, sabe, querer vestir aquela capa de super-homem ou de super-mulher, não importa, e se engessar com ela. E aí, quando a Simone falou sobre coragem, eu me lembrei de uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que fala justamente isso, né? Da gente ter a coragem de ser imperfeito, né? Da gente não querer ser perfeito o tempo todo, porque faz parte da vida e a gente merece ser imperfeito. Então, assim, é uma literatura até que eu recomendo, entendeu? Assim, para quem, nesse momento, né, da gente querer fazer tudo que a gente não consegue, não deve mesmo, sabe? Não é saudável para a gente tem que poder se dar ao direito de ser imperfeito. E eu demorei muito para entender isso. Assim como a Silvia, eu também tinha uma lista de 500 mil coisas para fazer, além de filho, marido, cachorro, papagaio, enfim, aquela coisarada toda. E hoje em dia eu faço, tipo, acabo meu jantar, os meus filhos começam e falam, galera, como a Marcela, dá licença, porque eu vou fazer o meu exercício. Eu saio, vou ter minha 1 horinha de caminhada e o mundo acaba, o jantar fica na mesa, eu falo, se vocês se virem, porque eu mereço ter esse tempo para mim. Então é isso. A Brené Brown, o livro me ajudou muito, eu super recomendo. Né? Obrigada, bem legal. Simone? Legal, obrigada pelo olhar empático. Renatinha contribuiu bastante, né? Porque às vezes a gente fica falando e não caracteriza, né? E foi muito legal porque eu só reconheci o que estava acontecendo comigo quando essa psicóloga da equipe técnica começou a dizer, olha, isso. Aí eu me reconheci. E quando eu sugeri aqui, eu falei a palavra coragem, ela não é introduzida no nosso vocabulário desde
desde a mais tenra idade, é a coragem de dizer não. Né? Então, dizer não também é algo para nós muito complicado, né? Você, mulher que está assistindo, você, homem que está assistindo, né? Dizer não faz parte, e faz parte da nossa existência, né? E Claudinha, você falou, estou com dificuldade de dizer não. Eu vou lançar uma máxima aqui, né? Vou fazer um treinamento, mas diga. Há um tempo atrás eu pedi para o meu sobrinho para ele fazer alguma coisa, ele não falou não, ele perguntou assim, tia, qual é o propósito disso? Me quebrou. Me quebrou. Eu falei, tia, mas por quê? Na terceira eu falei, tudo bem, você não vai fazer? Ele falou, tia, não vou fazer, não tem sentido isso. Entendeu? Então, você não precisa dizer não na primeira, mas você desconstrói. É isso. Vou praticar. Eu disse tantos não juntos, que eu acho que deu um nó na cabeça, de tanto não que eu disse de uma vez só. Eu acho que bateu meio confuso na minha cabeça. Acumulou. Mas o que eu ia dizer para a Cris é que esse sofrimento dela no dizer não e na pessoa não entender, você está passando por uma fase de mudança, que você não consegue dizer não e você quer passar a dizer não. E a pessoa ela já tem uma imagem que o outro tem dela. Você sabe para quem você vai pedir, vai dizer sim, e você sabe para quem você vai pedir e vai dizer não. E aí você vai em quem dizer sim. Então você tem que desconstruir essa imagem do... Você vê isso dentro das empresas, das organizações, um mesmo chefe liga para um funcionário no meio das férias, liga de noite na hora que for, e para outro não liga, porque a pessoa colocou e ela não é menor, ele não respeita menos, às vezes até mais o que diz não. Tipo, não liga para fulano nessa hora, porque essa hora ele tá na academia, você não vai conseguir falar. A pessoa constrói a imagem dela já e o outro já sabe o que esperar dela. Então, como você está nesse processo de mudança, é só uma fase. Daqui a pouco você vai estar dizendo não tranquilo. Foi aí uma Cris bem forte, bonita já está, bem forte, vai arrasar. Catinha, você que é a única que ainda não falou hoje. Exatamente, mas vamos lá. Bom, eu também sempre fui, que nem a Silvia aí, 220, workaholic, ligada toda a vida. Não sabia dizer não, estou aprendendo e tive que me desconstruir todo esse ano. Na verdade, a pandemia me deu uma reviravolta. Alguns anos a minha vida veio tomando um outro rumo. E eu também não tenho filhos, sou casada, mas não tenho filhos, porque eu sempre tive assim, eu tenho que trabalhar, eu sempre foquei no trabalho, né? Só que eu também, como disse a Simone, eu também sou filha e também, como disse a Tati, a gente tem que parecer que está bem, tem que parecer que está tudo bem, né? E eu comecei a aprender a dizer não e também comecei a aprender a olhar em volta de mim. E o que acontece? Esse ano, para mim, foi um ano muito complicado, porque meu pai morreu no dia 1º de janeiro. Né? Eu sou filha única, o meu marido é filho único, o meu pai é filho único. Aqui em casa é uma geração, né, de filhos únicos. E a gente era muito agarrado. Meu pai morreu no dia 1º de janeiro, aí a minha madrasta ficou. A minha mãe morreu há muito tempo atrás, meu pai casou de novo e eu tenho uma madrasta. Minha madrasta ficou numa casa em Petrópolis, sozinha, e veio a pandemia. E ela está sozinha, e ela não sai de casa desde o dia 15 de março. Né? Ela não sai de casa desde o dia 15 de março. E eu me dei conta disso, a gente se deu conta de que ela estava começando a surtar. Ela tem 78 anos, ela é professora aposentada da Rural, ela sempre trabalhou também, sempre foi uma pessoa dinâmica, ela é dinâmica, e ela está em casa desde 15 de março sem sair porque ela está com medo. E aí ela não consegue falar com ninguém, ela não consegue sair, ela não consegue ver as coisas, e aí a gente começou a fazer o quê? Usar a tecnologia a favor da gente. Então, diariamente, eu ligo para ela, a gente faz uma espécie de uma live, a gente faz um papo, eventualmente uma vez, um domingo ou outro, a gente faz realmente uma live ao vivo, né? Para ver se ela consegue, ela tem um tablet, ela já aprendeu a mexer no tablet, está funcionando a vida, né? E aí, assim, diariamente a gente liga para ela, porque no início ela estava mal-humorada, ela estava irritada, ela não queria falar com ninguém, ela não queria fazer nada, ela dispensou todos os empregados da casa. E aí agora ela tá... Aí cada dia a gente conta. Hoje ela mandou para mim por WhatsApp a foto dos micos que apareceram lá na casa dela, né? E aí, assim,
ela também começou a dizer não para algumas coisas, eu comecei a aprender a como lidar com isso com ela. E é isso. Então, assim, a gente tem que reaprender. E quando eu desacelerei, eu consegui olhar também para o meu entorno e para as pessoas da minha família que eu conseguia, não só eu, mas o pessoal que está em volta de mim, né? E as pessoas que eu posso também colaborar um pouquinho para não dar essa síndrome também em todo mundo, né? É isso. E Cris, ó, sou sua vizinha. Quando precisar, a orelha está aqui. É mais ou menos isso. Adorei estar aqui com você. Obrigada, Kátia. Sil, por favor. Então, meninas, eu de novo com o meu olhar diferente, né? Eu acho que eu tive um benefício que foi duro de dizer, mas a minha mãe, a primeira palavra dela era não, para qualquer pergunta. Então, eu me acostumei com isso muito cedo, a ouvir o não. Então, qualquer coisa, não. Minha mãe começa uma frase com não também, ela tem esse hábito, mesmo que ela vá concordar. E aí eu queria falar para a Cris e para todo mundo que tem dificuldade do não, é que ele é libertador. Porque é infinitamente melhor você se livrar de um problema do que empurrar o problema com a barriga. E o não tem esse compromisso. Na hora que você fala não, o problema acaba ali, aquele problema. Quando você enrola, ele é interminável e você vai se culpando e vai criando justificativo e amarras. É infinitamente pior. Então, minha dica é o seguinte, na dúvida, fala não. Se você mudar de ideia depois, você nem fala, olha só, pensando bem, resolvi. Mas fala não. E uma coisa legal que eu acho que são os boundaries, né, esses limites também, que eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento dos relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, entre vizinhos e entre clientes. Ele tem que ser no início. O início do relacionamento tem que ser pautado por um equilíbrio. Essa balança é fundamental. Então, não é porque é mulher, porque é homem, porque tem mais grana ou menos, que tem mais mobilidade, ou que tem mais criança e vai poder fazer barulho. Tem que ser equilibrado. E isso tem a ver com respeito. Na base dessa relação, o que a gente está falando é de respeito. Então, quando você delimita os poderes, aquela história que a Tati falou, por que tem aquele colaborador que o chefe não liga e tem um outro que liga sempre? Porque ele determinou um limite ali. Ele falou, olha só, a nossa relação vai ser baseada nisso aqui. Nosso compromisso é, você me paga e eu forneço durante um período, sei lá que seja. Esses boundaries têm que ser definidos. E o não está diretamente associado a isso, porque se você define o limite e você começa a romper os limites logo no início, você está dizendo o seguinte, não, tudo bem, não existe limite, está rolando, vou fazer, e não acaba, é uma bola de neve. Então, Cris, não fica chateado com o teu não. Por mais que ele tenha te feito sofrer, te feito relevar depois e pedir desculpas, o que é ótimo e é lindo, fala não primeiro e depois você vê se valeu a pena. Mas fala não. De cara fala não. Vai ser muito mais fácil depois você pedir desculpas do que você falar sim e ficar com o rabo preso o resto da vida. Vai por mim. Bom, meninas, então, todo mundo abrindo seus microfones, que para encerrar, eu quero fazer um não de todas nós em conjunto. Consegue? Todo mundo de microfone. Não, cara. Foi muito bom. A gente vai ter que encerrar mais um programa de início delas. Espero encontrar com todas vocês semana que vem. Esse tema realmente é muito importante, muito atual. Está presente entre nós, né? Não vou poder. Não vou poder. Não vou poder. E aí, eu agradeço então a presença de todo mundo, tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu acho que é libertador mesmo e quero mais. Vamos atrás de mais. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Tchau. Tchau, Cris. Tchau, gente. Todas. Beijo. Tchau. Beijo.